anjos proclamando paz na terra, Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Berço rude lhe foi dado, mas do céu lhe vem louvor. Ele é o Salvador amado, bem merece o nosso amor. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Feliz Natal! Que bom entrar na sua casa. Que bom saber que você está aí nos ouvindo para receber a mensagem que nós queremos transmitir a você nessa noite linda, onde nós estamos celebrando o Natal. Nós que fomos presenteados com o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero também acolher você ou também aqueles e aquelas que estão com você, seus familiares, seus amigos, mas se você estiver sozinho, não se preocupe. Se você estiver sozinha, não fique se sentindo abatida, porque com certeza o Jesus que nasceu acolhe também você em sua solidão. Mas Feliz Natal! Que bom comemorar o Natal, mas é preciso que nós entendamos e concebamos o verdadeiro significado dessa data tão importante, desta data tão memorável, que todos nós sabemos que o dia 25 de dezembro não corresponde precisamente ao dia que Jesus nasceu, mas acabou se tornando, principalmente na história do Ocidente, nós somos ocidentais, o dia que nós separamos para celebrar o Natal. Esse momento glorioso onde nós nos lembramos que quando Jesus nasceu, com ele nasceu a nossa fé, a nossa paz, a nossa esperança, nasceu o amor, nasceu a certeza, a convicção de que dias melhores estão por vir. Por quê? Porque Deus nasceu em forma de gente e Jesus era a prova cabal. Jesus era a materialização da graça de Deus encarnada. Jesus era o sinal concreto, palpável e tangível de que Deus, ele veio habitar entre nós para que nós humanos pudéssemos ter esperança. Mas a pergunta que deve reger aqui a minha fala é: mas o que significa mesmo o Natal? Você sabe mesmo o que significa o Natal? E eu quero te oferecer duas possibilidades, duas leituras, talvez duas compreensões muito simples para que você entenda o que significa o verdadeiro Natal. E a primeira compreensão, o primeiro ponto que eu quero destacar é que Natal é a convicção de que a encarnação é a melhor forma de nós nos divinizarmos. Por quê? Porque o Deus Santo, poderoso, transcendente, ele se fez carne. Ele veio habitar entre nós.
A Bíblia vai dizer no Evangelho de João que Deus se tornou carne e veio estabelecer sua morada. Ele estabeleceu sua tenda, seu tabernáculo. Deus veio morar entre os homens. E veio em forma de gente, com cara de gente, com rosto de gente, com cheiro de gente. O Deus tão superlativo, tão extraordinário e absoluto em sua grandeza, veio de forma encarnada, em preposição, em carne, de forma concreta. Deus entrou no tempo e no espaço. Para quê? Para que através de Jesus nós aprendêssemos com Jesus, com o jeito de Jesus ser, com o jeito de Jesus viver, com o modus operandi, com o modus vivendi, com o estilo de vida de Jesus. Deus quer nos ensinar o tipo de ser humano que Ele espera que nós voltemos a ser. Por quê? Porque, infelizmente, lá no Jardim do Éden, nós fomos corrompidos pelo pecado. E com isso a nossa natureza foi afetada em absoluto. E o que mais o pecado fez com a gente foi desumanizarmos. Deixamos de ser humanos. Aliás, o mundo está do jeito que está porque nós não somos mais humanos. Nos tornamos bichos. E bichos extremamente violentos, preconceituosos, insensíveis, bichos estranhos quando comparados ao script original. Mas quando Jesus nasceu, Deus estava enviando o modelo de ser humano que a gente deve imitar, copiar, ter como nosso referencial, enfim. Jesus é o nosso modelo, o modelo que deve ser imitado, o modelo que deve se tornar a nossa principal referência, o nosso paradigma. Para quê? Para que nós voltemos a ser o projeto de gente que Deus idealizou para todos nós. E como é que a gente aprende isso? Se encarnando, assumindo a nossa humanidade, assumindo a própria vulnerabilidade, que é uma característica da nossa humanidade. Porque eu sempre fiz a seguinte pergunta: por que Deus não nasceu já adulto? Por que Deus se permitiu nascer como uma criança? Criança talvez seja o modelo daquilo que é mais frágil, um ser extremamente vulnerável. Foi assim que Deus nasceu, em forma desse Jesus histórico. E por que isso? Porque Deus está nos mostrando que quanto mais nós assumirmos a nossa humanidade e permitirmos que Jesus seja aquele que vai remodelando, vai forjando, vai transformando para que nós sejamos pessoas parecidas com Jesus. Se isso acontecer, nos tornaremos pessoas muito melhores. Portanto, é preciso entendermos que o melhor processo de divinização é o processo de encarnação. É por isso que alguém uma certa vez disse que toda criança quer se tornar homem, todo homem quer se tornar um rei, todo rei quer se tornar um Deus, mas apenas Deus quis se tornar uma criança. Essa é a primeira verdade. A primeira verdade é: quanto mais nos humanizamos, mais nos tornamos parecidos com Jesus, mais nos tornamos pessoas que andam segundo aquilo que Deus sonhou para nós. Por isso, eu quero te dar uma notícia, ou eu quero te dar um conselho. Aprenda com Jesus a ser gente como Ele, porque quando o Natal chega, é Jesus dizendo: volte a ser gente como eu sou. Imite o jeito de Jesus ser e você se tornará também uma encarnação da graça de Deus. Mas a segunda coisa que eu tenho para você é que Natal significa também algo extremamente importante. O Natal representa o acriançamento da nossa vida. E o que significaria isso? Veja bem, quando Deus se tornou criança, é porque Deus quer que quem se sente tão adulto volte também a ser criança. Esse é o processo de acriançamento. Por quê? Porque voltar a ser criança é voltar a ser alguém que, por ter consciência,
por minimamente ter essa compreensão da sua vulnerabilidade, volta para os braços do Pai. E assim como uma criança depende da sua mãe, do seu pai, assim como uma criança só se sente protegida quando está nos braços da sua mãe, quando ele se sente refugiado em seu pai, assim também o Natal é a certeza que nós que nos sentimos tão adultos, onipotentes, absolutos, autossuficientes, gente que se sente tão adultizada que acha até que não precisa mais de Deus, precisa acriançar-se. São os adultos que precisam voltar a ser crianças, porque Jesus disse: vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Crianças que de tão dependentes de Deus vivem segundo os princípios da palavra de Deus. Porque aqui para nós chega de tanta gente que vive em função do seu ego, dos seus instintos, dos seus impulsos. Quantas vezes somos tomados pela vaidade, pela soberba e nos tornamos seres extremamente ególatras, ensoberbecidos, ensimesmados, onde o nosso próprio umbigo se torna o nosso próprio Deus. Quando a gente acha que é possível fazer carreira solo, quando nós trocamos o nosso principal objeto, que deveria ser o nosso principal objeto de amor, que é Deus, por nós mesmos, e nos tornamos Deus de nós mesmos. Quando o meu eu se torna o meu próprio ídolo, é nesse momento que eu vou me perdendo, eu vou me desviando e caminhando inexoravelmente em direção ao abismo. Mas quando Deus se fez criança, é Deus dizendo para nós que agora nos sentimos tão seguros de nós mesmos, devemos nos despertar e tomarmos uma decisão de voltarmos para os braços do Pai. Voltarmos a ser aquelas crianças que mamam nas tetas de Deus, porque admitem que são fracos, são impotentes e que carecem da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Já dizia o velho e saudoso poeta e pedagogo Rubem Alves: nós precisamos entender que Deus se fez criança para que quem se sente tão adulto volte a ser criança, porque Jesus, criança, é a representação de que nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar a sermos aqueles que sabem que sem Deus a nossa vida não tem sentido, a nossa vida não tem a força necessária, a potência necessária para que seja uma vida abundante. Então, eu quero encerrar a minha palavra com esse princípio também. Natal é Deus em forma de criança, suplicando para que quem se sente tão adulto e absoluto em si mesmo volte a ser uma criança que depende do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Esse é o acriançamento. É quando voltamos a admitir que somos vulneráveis e dependemos totalmente do Senhor. Fique com essas duas verdades. A primeira é se humanizando, que a gente se torna divino. A segunda é se acriançando, que a gente volta a depender do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus multiplique a sua graça em sua vida. Feliz Natal. Não se esqueça, Jesus nasceu e se Ele nasceu, existe sentido, existe propósito e a nossa vida ganhou um novo calor, um novo e lindo propósito para que sejamos felizes segundo a vontade de Deus. Feliz Natal! Noite de paz, noite de amor, dormem todos em redor. Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu. Nosso Salvador é Jesus, o Senhor.
turum, jurutum, jurutum, jurutum. Nosso Salvador é Jesus, é Jesus, é Jesus, o Senhor.